que o amigo morre. Ele tem um amigo insano que fica vivo até o final, coloca os dois em problemas. Mas não importa. Ele vai ficar com a mocinha. O que isso está comunicando pra gente? Que não importa o que você faça. Seja idiota mesmo. Ser idiota dá certo. Você vai ficar com a mocinha no final. Não seja o cara que estuda e tal. Curtindo a vida doidado, meu. Pô, aquele lá é um clássico. Lá todo mundo viu, não é possível. É uma ilusão aquilo. No final a gente sabe que você vai se arrepender se você for ele. Que a mocinha quer namorar o bonitão, mas quer casar com um cara sério. E o contrário é verdade. O cara quer ficar com as menininhas de balada, mas quando ele fala, agora eu quero casar, não. Aí ele vai procurar numa igreja, num lugar mais decente. Isso mostra a própria hipocrisia e podridão. O lugar que eu amo, que é fruto do meu coração, o chorume que sai do meu coração, é isso. Mas eu entendo que eu quero algo melhor. Eu não quero ser melhor. Eu quero algo melhor. Então eu vou e escolho num lugar diferente. Porque agora eu quero endireitar. Quem já ouviu isso? Nossa, fulano assim, começou a namorar e endireitou. Enfim, o existencialismo fala que você pode ser o que você quiser. Então você fala assim, nossa, eu posso ser um astronauta. E tá aí. Todo mundo pode ser um astronauta. Aí tem que lidar com a realidade. Você não pode ser o que você quiser. Você tem limitações físicas. Agora, tá falando que você vai ser um fracassado, que vai conseguir nada? Não. Você tem aptidões, desejos, uma história, limitação física do seu próprio corpo, que é uma limitação. Você pode fazer o que você quiser, você não vai ultrapassar. Você tem limitação financeira, geográfica. Às vezes te falta saber coisas que vem alguém e fala, sabia que você podia fazer isso? Cara, eu não sabia. Então nós somos limitados. Então você e eu, e os meus filhos e os seus filhos, eles não podem ser o que eles quiserem. E nem é bom que eles sejam o que eles quiserem. A sociedade não pode ser o que ela quiser. Quando a sociedade é o que ela quiser, a gente tem aquilo que aconteceu em Suzano, festa. A gente tem carnaval de rua, aqui no bairro que teve, todo tipo de sujeira e parada gay, etc. Todo tipo de coisa. É festa. Quem que gosta? Quem que gostaria de viver num mundo assim? O nosso politicamente correto diz concordar comigo. Não, respeito. Espera aí. Eu até respeito que você queira isso. Mas eu não respeito que você faça isso e afete todos os outros. Porque nós vivemos numa sociedade. Então, no final, o existencialista, ele é aquele cara que ignora os outros, os valores dos outros, porque ele estabeleceu os dele. O que é bom? O que eu chamo de bom pra mim. E dane-se você. Então, se eu entrar na sociedade com você e te der o calote, é bom pra mim. Entendeu? Eles esvaziaram a moral no naturalismo e no materialismo. Aí vem o existencialismo e faz o carinho na sua consciência para tudo que você quer fazer e fala, tá tudo bem, você tem que se aceitar e você pode ser o que você quiser. Então, ao rejeitar a noção da realidade objetiva, o existencialista ateu se comprometeu consigo mesmo. E quando eu me comprometo acima de tudo com alguma coisa, essa coisa se tornou o que para mim? Um ídolo. Deus. Hã? Vamos lá? Um ídolo, Deus. Um ídolo. Um Deus. Algo diante do qual eu me prostro. Diante do qual eu moldo a realidade. E quem é o ídolo do existencialista? Ele mesmo. São imperadores do próprio umbigo. Eu gostei dessa frase. Eles se tornaram o que são pela sua própria autoridade, apenas. Sabe aquele, eu me tornei quem eu sou sozinho. Eu venci. Me fiz do nada. Tem algumas entrevistas aí que o pessoal falava assim, ó, esse cara é, olha, é bruto, hein? Esse daí é o bem-sucedido.
me fiz do nada. Eu sou inquestionável. Porque o seu valor não tem interesse nenhum para mim. Beleza? Existencialismo ateísta. Porém, tem o existencialismo teísta. E está no livro. Essa imagem eu tirei do livro. A crítica do Kierkegaard, ela era plausível no ambiente dele e ela precisa ser compreendida no momento histórico. Tá bom? Então, a gente sempre lembra, a cosmovisão, ela faz muito mais sentido para quem está lá, vivendo, sentindo, pensando e comendo com gente que pensa aquilo, do que para nós hoje, no nosso mundo, no nosso contexto, olhar e interpretar aquilo. Então, o esforço. O Kierkegaard, ele lutou contra o formalismo da fé da igreja luterana que ele via, que tinha vínculo com o Estado na Dinamarca naquela época. E a gente sabe que a reforma protestante lançou base de separação. O cristianismo, o protestantismo, ele se posiciona totalmente contra a união da igreja e do Estado. Se você não sabe, não fica sabendo. Então, o nosso objetivo não é eleger, acima de tudo, um cara evangélico. Tá bom? Tá tudo bem. Fica tudo bem. Depois a gente pode conversar sobre isso. Então, a crítica, o alvo da crítica do Kierkegaard era que o conceito de pecado daquele povo naquele momento, que ele lia, era simplesmente quebrar uma lei. Para ele, que era um existencialista teísta, isso estava mais ligado a si, ao seu relacionamento. Então, para ele, era trair um relacionamento com Deus. É diferente se apresentar só um ou só outro, ou colocar eles em antítese. O arrependimento é só admitir a culpa. Para ele é sofrer pela traição pessoal. Mas tá sentindo já seu coração ficar menos peludo, mais fofinho? O jeito que ele coloca é muito mais próximo do que nós queremos e do que nós aceitamos. Porém, a gente vai colocar um porém aí. Perdão é só anular a penalidade, impedir que a justiça seja feita. Para ele era renovar um relacionamento. Fé é crer em um conjunto de proposições. A Bíblia é o que nós chamamos de revelação especial, porque a gente crê que Deus foi quem inspirou os escritores. E revelação proposicional, são proposições, de onde vem propostas, coisas escritas, com lógica, enfim. Comprometer-se com uma pessoa, com Jesus Cristo, seja lá qual Jesus Cristo que você crê. A vida cristã é obedecer a leis que ele via no contexto dele. E aí ele fala, não, é agradar ao Senhor, uma pessoa. Se você pudesse escolher, quem escolheria viver com esse? Quem escolheria viver com esse? Levante a mão, por favor. Quem está em dúvida? Tem alguém em dúvida aí? É só preguiça de levantar a mão, você está perto. Só tem uma falha, um sofisma. O Kierkegaard, bem intencionado, mas ele era fruto de algo chamado liberalismo teológico. Eu vou colocar aqui. O liberalismo teológico, ele começou a dar pau lá no século XVII, mas ele bomba no XIX. Que aí o negócio ficou pop. 19 e tal. Lembra do naturalismo? A gente jogou Deus para fora da filosofia, dos grandes pensadores. O que eles seguem? A demitologização. Que é o quê? Milagre não é plausível, tira da Bíblia. Só vamos colocar coisa plausível. Milagre, Jesus, Deus encarnado, não. Jesus é um mestre, é um pensador, é alguém que veio falar sobre amor e tal, não sei o quê. Ele mesmo não disse isso sobre si, mas aí, algumas pessoas se sentem no direito de ignorar o que ele diz sobre si e falar, não, ele é isso sim. Mas o liberalismo teológico, ele veio tirando aquilo que era consistência real, histórica. Eles estavam vivendo um momento que era propício a isso. Então, o liberalismo teológico influenciou ele como teólogo.
Então ele queria rejeitar qualquer coisa que parecesse um peso. Só que biblicamente as palavras que nós temos para pecado é quebrar a lei. É um rei, você quebra a lei. O desdobramento ele também é seu pai. Separar as duas coisas não é o teísmo cristão bíblico, mas era o que ele estava vendo. Então ele empurrou um monte de gente, através do existencialismo, das críticas, para pensar cristianismo direito, só que gerou alguns desdobramentos. Ao se preocupar tanto com o mundo subjetivo e com o que você é e o que você quer, ele perdeu verdades centrais da fé cristã, ou ele simplesmente disse, não importa se Jesus veio em carne ou não, o que importa é o que é Jesus e o que é o cristianismo para você. Você já ouviu alguma coisa assim? Tá tudo bem. Se Jesus veio ou não, não importa, mas não é legal o cristianismo? Não faz paz, amor, amar o próximo e tal. Só que, se Jesus não veio em carne, a própria Bíblia diz que comamos e bebamos e amanhã morreremos. A vida não tem sentido. O cristianismo não se permite ser mudado por nada de fora. Ou ele é aceito completo, ou você não tem cristianismo. E ele, com essa maneira de ler, acabou fortalecendo o liberalismo teológico. E acabou produzindo coisas boas e reflexões úteis para a gente não se manter simplesmente como obedecer leis, porque isso era o que ele via. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia tem essas duas realidades. Se algum de nós consegue só ver uma, você está crendo em algo que não é o cristianismo bíblico. E se você quiser conversar mais sobre isso, a gente está aí para isso. A Bíblia, ela tem as duas realidades, não como antítese, mas como desdobramentos naturais. Eu não escolho um ou outro. E não é a mesma coisa com palavras diferentes. São coisas diferentes. Uma é desdobramento, a outra é a essência do que é, inclusive nos termos bíblicos. Então o perigo do existencialismo teísta, se você abraçar ele como um todo, é que você vai criar o seu teísmo e você vai usar a Bíblia e o Deus da Bíblia e você vai falar num linguajar de cristão, mas você está criando outro Deus, o Deus fofinho, o Deus que te agrada, o Deus que funciona para você, que não cobra coisas que você não quer fazer, mas que cobra do outro coisas que você espera que o outro faça. Isso tem algo a ver com a nossa realidade hoje? Você acha que esse tipo de cristianismo está presente? Tá. Talvez esteja do seu lado. Todo mundo vai falar, meu Deus. Verdade. Talvez o nosso cristianismo, ele é mais algo do qual eu olho para a Bíblia e processo na minha cabeça, do que a Bíblia direcionando a base do meu pensamento e de como eu vivo. E, para encerrar aqui, o Evangelho, ele é regra ou ele contém regras? O Evangelho, a verdade, a revelação sobre Deus e Jesus Cristo, ele é regra ou ele contém regras? Porque se o Evangelho é uma regra, simplesmente, ele não pode ser o que a Bíblia diz que ele é, que é um relacionamento com Jesus. Mas esse relacionamento, como qualquer outro, contém regras. O cristianismo não pode ser reduzido a regras, mas contém regras sim. E existem coisas que Deus diz e que Jesus diz não, e eu mando, porque eu sou Deus. E se você me segue, você obedece. E se você é um cristão coerente, você tem que lutar por obedecer isso. Então, a gente não está falando que a leitura que ele fazia da realidade é o cristianismo. A gente está falando que naquele momento o que ele estava vendo era uma distorção do cristianismo.
E com essa mentalidade existencialista, ele trouxe um monte de gente para o caminho certo. Só que o caminho que ele trilhou de um lado trouxe, mas de outro afastou, porque tornou o cristianismo algo centrado na pessoa. E perdeu a base histórica, fato, do cristianismo. E acabou fortalecendo um inimigo do cristianismo hoje, um parasita, que é o liberalismo teológico, que diz que Deus não é quem ele diz ser, Jesus não é quem ele diz ser, a Bíblia não é o que diz sobre si. Se tudo isso não é como diz ser, vamos jogar fora e vamos viver a vida, vamos para outro lado. Mas não, é um parasita, ele precisa estar em alguma coisa. Para que o mundo faça sentido ainda, eu preciso desses pontos do cristianismo, que são legais, via de regra o moralismo, e o que me deixa legal na sociedade, bem aceito, mas eu tiro aquilo que é feio do cristianismo. Cruz, luta contra o pecado, dizer que tem coisas que Deus não aceita, dizer que Jesus veio e morreu para salvar pessoas, por amor sim, mas que ele está voltando como um rei e ele vai pegar todo mundo que rejeitou ele, todo mundo que é inimigo dele. Esse é o evangelho todo. Não só Jesus te ama, tapinha nas costas, e a gente engana todo mundo que entra no cristianismo achando que é só um Jesus te ama e vai dar tudo certo. Não, nós estamos servindo ao Rei do Universo. E Ele tem a palavra dele. E quando você se rende a Ele, você vai viver um relacionamento. E você vai agradar uma pessoa. Mas isso não tira a realidade de que você vai obedecer aquilo que Ele disse. Entendeu como é mais completo do que escolher um lado e tentar viver a vida assim? Esse é o cristianismo que nós cremos. Por isso que nós temos uma classe numa igreja que olha para o que os outros falam, pensam, falaram e pensaram e vê o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, para que a gente entenda o que nos influencia, o que influencia os nossos professores, os nossos filósofos, enfim, os nossos youtubers, se você é desses, ou quem quer que seja. E você olha para fora e consegue entender o que a pessoa pensa e apresentar o cristianismo bíblico de uma forma que ela entenda. Não da forma que você quer ou da forma simplesmente que você aprendeu, mas de uma forma que ela entenda que a vida eterna dela, ela creia ou não, está à mercê de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo é Deus, ela creia ou não. E que a coisa mais plausível a se fazer é se submeter a Ele e pedir que Ele venha a você através de arrependimento e fé no sacrifício dele e aceitar aquilo que Ele diz, porque Ele é o Rei. Mário, será que esse liberalismo teológico ele abre espaço para olhar a Bíblia a partir de outras sim, formas de entender, sei lá, o marxismo? Exatamente. A gente vai ter uma aula sobre marxismo, mas sim. Então eu pego a minha leitura da realidade anterior à Bíblia e eu faço uma leitura black da Bíblia. Eu faço uma leitura opressor-oprimido. Eu faço uma leitura escravagista, a favor ou contra a escravidão. O que eu faço? Eu contamino a Bíblia com a minha visão dela e aí eu não aprendo o que ela diz. Então eu ponho o óculos da ideologia que eu quiser, da filosofia, e tudo que eu ver vai ser só aquilo. E para encerrar, vou dar um exemplo disso que acontece com vocês. Você já quis comprar um carro? Ou você gostou de um carro? Você percebeu que toda vez que você sai na rua, você vê aquele carro? Você está namorando aquele, você fala, tem, no meu condomínio tem, não sei o quê. Ou a pessoa quer engravidar. Aí tudo que ela vê é criança, é roupinha de bebê. Nessa igreja todo mundo engravida, então não vale a igreja, né? Cuidado com a água, mulheres. Então, você começa a olhar mais para aquilo que você está interessado. E você não olhava antes. E se você fizer isso com a Bíblia, você vai ter algo que não é o cristianismo bíblico. Você vai ter a religião do Felipe, a religião do Tiago, a religião do Mário. Marianismo. Você vai ter qualquer coisa, ou qualquer ismo, mas você não vai ter o cristianismo,
do Jesus Cristo que veio, Deus homem, encarnou como criança, se sacrificou voluntariamente para perdão de pecados, para conectar as duas coisas e nos dar esse tipo de relacionamento. Beleza? Vamos orar para encerrar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela verdade, e toda a verdade é tua. Te agradecemos porque se nós estudarmos e olharmos para a história, nós veremos como a humanidade é carente de respostas. E rejeitando o Senhor, ela precisa dar um jeitinho aqui e ali para tentar viver em paz. Mas nós que professamos a fé em Ti, queremos viver submissos a Ti, mas aprendendo como as pessoas pensam e o que o Senhor diz, para levar o Evangelho a elas, de uma forma que elas entendam, de uma forma que faça sentido para quem não vem à igreja, mas para quem tem contato conosco. E vivendo assim e nos submetendo à Tua palavra também, nós poderemos ter uma vida mais coerente, nós poderemos ter uma cosmovisão cristã que parte do Senhor e que é pautada por Ti. Nos leve em paz para nossas casas, nos dê alegria de aprender mais e nos dê a paz de, mesmo vivendo num mundo tão quebrado, perceber que é um mundo tão belo e que vale a pena viver com tudo isso que o Senhor fez para si e disponibiliza para nós. Nos ajude a viver de modo digno do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, daqui 15 dias.